2023. Solicito o secretário Luiz Ricardo que faça a chamada nominal dos vereadores, conforme prevê o artigo 116, inciso 1º do Regimento Interno. Boa tarde. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro e Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Fiquemos de pé para ouvirmos a leitura de um versículo bíblico e a oração do Pai Nosso, ofertados pelo vereador Enivaldo. Sabedoria das autoridades. Um governador sábio julga o seu povo. O governo de um homem sensato será estável. Tal o juiz do povo, tais os seus ministros. Qual o governador da cidade, tais os seus habitantes. Um rei privado de juízo perde o seu povo. As cidades povoam-se pelo bom senso dos que governam. O domínio sobre um país está na mão de Deus. Ele lhe suscitará no tempo oportuno um governador útil. A prosperidade do homem está na mão de Deus. É ele que põe na fronte do escriba um sinal de honra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos também. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Havendo quórum, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Carmo do Paranaíba, declaro abertos os trabalhos às 17h15. Primeira parte do expediente: leitura e aprovação ou rejeição das atas das reuniões anteriores. Passamos à apreciação das atas das reuniões anteriores. Reunião extraordinária dos dias 11, 14 e 24 do mês 8 e reunião ordinária do dia 14 do 8. Solicito o secretário que faça a leitura das atas apresentadas. O plenário dispensa a leitura? Fica a leitura dispensada. Se algum vereador pretender que se faça retificações, que se manifeste. Da ausência de manifestação, declaro as atas aprovadas. A partir deste momento, passaremos para a segunda parte da ordem do dia. Na segunda parte, discussão e votação das matérias legislativas. Solicito o secretário que faça chamada nominal para a ordem do dia. Edivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro e Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Presente. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro. Presente. Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Solicito o secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projetos de lei. Projeto de lei ordinária de número 47/2023, de autoria do vereador Igor, institui o programa Vacinação Domiciliar de Idosos no âmbito do município de Carmo do Paranaíba e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e em redação final. Projeto de lei ordinária número 56/2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que institui o programa municipal Adote uma Escola e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e em redação final.
Projeto de Lei Ordinária número 57, 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que autoriza a escola da rede pública do ensino fundamental do município a firmar convênio com empresas privadas e cooperativas para doação de uniforme escolar e dar outras providências, para apreciação em primeiro turno e segundo turno de votação e em redação final. Projeto de Lei Ordinária número 96, de autoria dos vereadores Enivaldo, Júlio e Múcio, que denomina as ruas 1, 2, 3, 4, 5, loteamento Belo Horizonte, nesse município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e em redação final. Projeto de Lei Ordinária número 100, de 2023, de autoria do vereador Rodrigo, que denomina a rua Antônio Ramos Portilho, Rua 7, localizada no bairro Residencial Vitória, neste município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e em redação final. Projeto de Lei Ordinária número 103, de 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que dispõe sobre o uso obrigatório de detectores de metais nos estabelecimentos que menciona no município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária número 114, de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre as diretrizes para ações de promoção da dignidade menstrual e fornecimento gratuito de absorventes higiênicos no município de Carmo Paranaíba, e dá outras providências para apreciação em primeiro e segundo turno de votação e redação final. Indicações. Indicação número 166/2023, de autoria do vereador Júlio, que indica que seja instalado um semáforo no entrocamento da rua 7 de setembro com rua Zico da Usina, neste município, para apreciação em turno único de votação. Indicação 167/2023, de autoria do vereador Rodrigo, que indica que seja realizada com urgência a manutenção vicinal de Furdas, para apreciação em turno único de votação. Indicação 168/2023, de autoria do vereador Igor, que indica que seja realizado o recapeamento da rua Geraldina Teixeira Brás, no bairro Alvorada, e ainda que seja instalada uma lixeira no local para apreciação em turno único de votação. Indicação 169/2023, de autoria da vereadora Laura, que indica que seja realizada a reestruturação e funcionamento da Lei Municipal 2094, de 13 de julho de 2011, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Prevenção ao Uso de Drogas, COMAD, institui o Fundo Municipal Antidrogas, REMAD, para apreciação em turno único de votação. Indicação 170, de autoria da vereadora Laura, que indica que seja realizada a troca de postes de energia e iluminação de madeira localizado na rua Cândido Lataliza, altura da residência número 40, bairro Paranaíba, neste município, para apreciação em turno único de votação. Indicação de autoria do vereador Rodrigo, que indica que seja realizada a limpeza dos eucaliptos localizados na entrada da cidade, para apreciação em turno único de votação. Indicação número 172 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que indica que seja criado o Centro de Referência da Mulher no município de Carmo Paranaíba, para apreciação em turno único de votação. Indicação 173 de 2023, de autoria do vereadora Mayra, que indica que seja criadas as Olimpíadas Municipais Inclusivas em Carmo do Paranaíba, para apreciação em turno único de votação. Moções de aplauso. Moção de aplauso número 20 de 2023, de autoria do vereador Igor, que deixa registrado seu aplauso para Oslandas Futebol Clube, pelo título de campeão intermunicipal de Arapuã 2023, para apreciação em turno único de votação. Moção de aplauso 21, de autoria do vereador Igor, que deixa registrado seu aplauso ao Teves Futebol Clube, pelo título da Copa Carmo de Futebol de 2023, para apreciação em turno único de votação. Requerimentos. Requerimento 27, de autoria do vereador Igor, que requer informações detalhadas referente à execução de emenda impositiva número 15 de 2022, para apreciação em turno único de votação. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. A pedido do vereador Igor, consulta o plenário se a gente
pode inverter e votar primeiro a moção de aplauso e as indicações, depois a gente seguir na pauta de votação de lei, tendo em vista que os homenageados estão em plenário. Então, consulta o plenário se fica autorizada a votação das indicações e das aplausos e dos requerimentos. Senhor presidente, se pudesse esperar mais um pouquinho, porque tem uma família para chegar, referente o meu... não. Aqui, a moção e o requerimento, depois a gente segue a pauta normal. O plenário está de acordo? Com a concordância do plenário, então, vamos passar a apreciação e votação em conjunto das indicações, moções e requerimentos apresentados. Coloque em apreciação as indicações de números 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 173 de 2023. A moção de aplauso 20 e 21, as moções de aplauso 20 e 21 de 2023 e o requerimento 20 de 2023 para discussão em turno único. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Então, pessoal, se algum vereador quiser manifestar sobre as indicações, ou sobre a moção, ou sobre o requerimento, este é o momento de se manifestar. Algum vereador vai querer fazer uso da palavra? Senhor presidente. Vereador Igor. Boa tarde a todos os vereadores, a todos que estão assistindo nós aqui pela web da Câmara. Eu só queria deixar umas palavrinhas aqui, como eu sou um vereador que defende a área do esporte, não só o esporte, mas muitas áreas, mas hoje eu estou levando em plenário aqui essas moções de aplauso para dar os parabéns aos Landas Futebol Clube, o Paulo Henrique, que é um dos dirigentes do Landa, e o Teves Futebol Clube, que é um dirigente do Teves. Quero dar os parabéns a vocês, viu? Paulo Henrique, Teves, por o campeonato que os Landa ganhou lá em Arapuá, e o Teves também, a Copa Carmo, que foi um campeonato que voltou ativa, graças a um projeto que foi aprovado aqui nessa Câmara aqui, todos os vereadores votaram a favor. É isso aí, deixar os parabéns, que vocês continuem nessa luta, porque eu sei o que é, não é fácil, tá de frente de uma equipe de futebol, e parabéns, que vocês continuem e levando o nome de Carmo Paranaíba mais adiante. Obrigado, vereador Igor. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Deixar aqui também meus parabéns tanto aos Landas, também o time do Teves aí. Igual a gente fala, a gente está vendo aí o tanto que o esporte aqui no nosso município, aqui, cada um tem um carinho pelo um time de uma forma diferente, mas o importante é isso aí. Tá levando cada vez mais o nome da nossa cidade aí por onde você está indo. Então, meus parabéns. Obrigado, Rodrigo. Mais alguém? Senhor presidente. Dinei. Boa tarde ao presidente, a quem eu cumprimento todos os vereadores. Boa tarde, o Teves, o Lando, todo o Rafael, os meninos estão presentes. Eu sei que é difícil, né, a profissão de vocês, que isso é difícil, fica caro, vocês, eu empenho de vocês, vejo essa correria. Então, tenho que deixar também os parabéns ao Igor, que deu essa moção de aplauso. Vocês também. Tenho o maior prazer de votar essa emoção junto com o Igor, porque é muito difícil, mas que siga em frente, que Carmo não pode parar no futebol, tem que evoluir mais. Obrigado, Dinei. Mais algum vereador? Então, coloca as indicações de número 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 173 de 2023. As moções de aplauso 20 e 21 de 2023 e o requerimento de 2020,
e o requerimento 27 de 2023 em votação em turno único. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro as indicações 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 e 173 e moção de aplauso, as moções de aplauso 20 e 21 de 2023 e o requerimento 27 de 2023 aprovadas por 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que as matérias serão encaminhadas ao Poder Executivo Municipal para o conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Suspendo a reunião aqui por 5 minutos para a gente fazer as fotos e a gente já retoma aqui com a votação da pauta. Então, reunião suspensa às 17h28 por 5 minutos.
Retomamos aqui a reunião às 17h33 para prosseguimento da pauta do dia, da ordem do dia. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei número 47/2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 47 de autoria do vereador Igor, que institui o programa Vacinação Domiciliar de Idosos no âmbito do município de Carmo Paranaíba e dá outras providências. Solicito que as comissões de Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo de Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável, presidente. Favorável, senhor presidente. Favorável. O artigo 227 do Regimento Interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 47 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente. Vereadora Laura. Boa noite a todos. Queria dar os parabéns, Igor, por esse projeto. Entendo que é de extrema relevância, sim, para os idosos da nossa cidade. E também, só a caráter de informação aqui para os colegas, é esclarecer que o município ele realiza a operação Extramuro, que é aquelas pessoas que não foram nas campanhas de vacinação, eles vão até as casas para poder estar tentando vaciná-los. Operação Extramuro, só a caráter de informação mesmo para os colegas. Obrigada. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Igor. Senhor presidente, eu queria que o secretário lesse a mensagem de justificativa do projeto, por favor. O secretário com a palavra para ler a justificativa do projeto de lei. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 47/2023. Nobres vereadores, com elevada estima e consideração, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que tem por finalidade a criação do programa de vacinação domiciliar de idosos no âmbito do município, conforme o artigo 230 da Constituição Federal de 1990, dispõe sobre a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes por todos os meios o direito à vida com bem-estar e dignidade. Alicerçado nos princípios estabelecidos pela Carta Magna, prevê o Estatuto do Idoso, Lei número 10.741 de 2003, que o poder público deve assegurar os direitos fundamentais aos idosos, dentre eles o direito à saúde, fornecendo todos os meios de acesso a estes direitos, considerando, sobretudo, as peculiaridades e dificuldades vividas por eles. Nesse sentido, dispõe o artigo 3º e 15 da lei referida no parágrafo anterior. É preciso que o Estado estabeleça metas e projetos que visem atender o idoso nas suas dificuldades, porém, permitindo o real acesso aos direitos amplamente contemplados em nossa legislação. Dessa forma, visa a aprovação dessa lei garantir o atendimento igualitário ao idoso, permitindo o real acesso aos programas de prevenção à doença, como o programa de vacinação já desenvolvido no município de Carmo Paranaíba, instituindo assim o programa de vacinação domiciliar ao idoso, que atenderá aquele cidadão com mais de 60 anos que estejam incapacitados para se deslocarem até o posto de saúde, ou até mesmo aos locais de vacinação. Diante o exposto, submeto o presente projeto de lei à apreciação dos nobres edis. Cordialmente, Igor Jordano Ribeiro Silva. Obrigado. Quer falar, Igor? Com a palavra o vereador Igor. Senhor presidente, eu queria agradecer à vereadora Laura pelos esclarecimentos, mas o intuito que eu trouxe esse projeto aqui nessa casa aqui para ser votado, e eu procurei em 2 cidades vizinhas, Lagoa Formosa e Patos de Minas, que lá funciona dessa maneira, e eu achei interessante e procurei
as leis certinhas para estar trazendo aqui nessa casa, que eu achei interessante, porque tem muitos velhinhos que não têm condições, pessoas também que não têm condição de locomover, que são deficientes, e eu achei interessante trazer esse projeto, que é uma boa para o nosso município, e eu trouxe aqui nessa casa aqui, e conto com o apoio de todos, e é só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Igor. Coloco o projeto de lei número 47 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 47 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado como mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 47 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 47 de 2023. Solicito que as comissões de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Luiz Ricardo e Enivaldo, e Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, Maire e Enivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator substituto Luiz Ricardo e aqui a relatora é a Mayra, né? Para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Favorável. Presidente, parecer favorável nas duas. Okay. Favorável. Obrigado. O artigo 220 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto 47 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto 47 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei aprovado por 10 votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto 47 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 47 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto do projeto de lei pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. Favorável, senhor presidente. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloco a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição de lei originária do projeto 47 de 2023, aprovada por 10 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção em turno único. Informo aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulto o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 56 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 56 de 2023, de autoria do vereador Luiz Ricardo, que institui o programa municipal Adote uma Escola e dá outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, suplente Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Enivaldo para apreciação do projeto em primeiro turno. Parecer favorável.
Favorável, senhor presidente. Contrário. O artigo 200, o parecer, 2 votos a 1, parecer então favorável, ganhou. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 56 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente, primeiro eu Com a palavra, o vereador Luiz Ricardo. queria usar o tempo para a leitura do projeto e depois os 5 minutos para me fazer o comentário. Leitura do projeto inteiro? É. Pode, tá, tem a previsão de leitura aqui. Vai ter, né, na redação final, mas beleza. Pode ser. Pode ficar com o seu... Vai ter tempo. Projeto de lei número 56 de 2023 institui o programa municipal Adote uma Escola e dá outras providências. A Câmara Municipal de Carmo do Paranaíba, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1. Fica instituído o programa municipal Adote uma Escola, com o objetivo de incentivar pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública. Parágrafo único. A participação das pessoas jurídicas no programa poderá se dar sob forma de doação de equipamentos, de realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação de prédios escolares e de outras ações que visem a beneficiar o ensino nas escolas públicas do município. Artigo 2º. Para participar do programa de que se trata esta lei, as pessoas jurídicas devem firmar termo de cooperação com a direção da escola a ser dotada, ouvindo o colegiado escolar. As pessoas jurídicas cooperantes poderão divulgar com fins promocionais e publicitários as ações praticadas em benefício da escola adotada. A cooperação não se implicará ônus de nenhuma natureza para o poder público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos cooperantes, além daquelas previstas no artigo 3º desta lei. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da data de publicação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Carmo Paranaíba, 2 de maio de 2023, Luiz Ricardo de Oliveira Dias, vereador. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 56 de 2023. Senhores vereadores, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou sua construção. Paulo Freire. Precisamos reconhecer e admitir que a eficiência da escola depende do que acontece dentro da escola, e não do que acontece ou deixa de acontecer somente nas secretarias de educação, que deve propiciar os insumos que são necessários para o funcionamento da escola. O problema e a solução para a aprendizagem dos alunos estão na escola. As escolas reais apresentam problemas estruturais de ordem matéria e técnica, que podem ser reduzidos ou até eliminados por meio da parceria com instituições privadas. Por meio do programa municipal Adote uma Escola, o poder público irá incentivar pessoas jurídicas e contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública municipal. Entendendo que a educação de qualidade é direito subjetivo de todos os habitantes da nossa cidade, na consolidação da cidadania, assim submeto este projeto de lei para análise e aprovação dos novos pares. Vereador Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Então, presidente, esse projeto nada mais é do que possibilitar que qualquer escola municipal ou as próprias secretarias façam parcerias com cooperativas ou empresas privadas, né, para que essas empresas façam doação de uniformes para escolas públicas e que ela tenha como retorno o efeito da publicidade no uniforme, certo? Relativo à contestação, né, a gente teve um dos relatores aqui que contestou o contrário. Por que ele não contestou no programa anterior, no projeto anterior, o voto dele contrário? Por que no programa Mataburro para Todos ninguém contestou a criação de um programa no campo asfaltado, no olho vivo, né? Então fica assim,
algumas coisas meio demagógicas que não vêm ao cunho da discussão do projeto, para a melhoria do projeto, e sim apenas manifestações de cunho político. Respeito a opinião de todos, mas eu acredito que um projeto dessa magnitude venha contribuir para o ensino de Carmo do Paranaíba e para a evolução, e principalmente daquelas pessoas mais carentes, das escolas mais desprovidas, né, de recursos, que a gente possa fazer uma melhoria através das PPPs, parcerias públicos-privadas. Somente, presidente. Obrigado. Obrigado, Luiz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Vereadora Laura. É o seguinte, a gente tem aqui, né, esse projeto, como o próximo que está vindo, eu pedi, como veio para a minha comissão, eu pedi o parecer jurídico daqui da casa, que é uma forma de orientar os colegas dentro da constitucionalidade, para a gente não ficar à mercê da justiça depois, e colocando leis e leis e leis na cidade, né, correndo risco de serem inconstitucionais, e o povo da cidade achando que já virou lei, que vai começar a acontecer, sendo que a realidade não é essa. Então, nessa casa, nós temos um jurídico responsável por essas orientações. Isso não interfere no voto. O voto aqui, cada um tem o seu. Não é o mérito da matéria, e sim a constitucionalidade. Então, diante disso, eu vou estar lendo aqui o que chegou, né, o que foi feito pelo nosso advogado aqui, o Dr. Guilherme. Neste sentido, temos que a apresentação do referido projeto de lei ordinária de número 56/2023 não está plenamente a atender à legalidade, uma vez que não emerge do poder competente para tanto. Entretanto, está sendo colocada a deliberação de outra competente, qual seja o poder legislativo, cabendo a este egrégio plenário a manifestação quanto à sua aprovação ou rejeição. Contudo, nos manifestamos pela sua rejeição, pelos motivos já expostos, sendo que, para fim da redação, foram firmadas algumas sugestões no texto, para uma melhor compreensão ao nosso crivo, para fins de melhorá-lo, sendo que até o momento não está acolhendo os ditames constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria. Nessa diretriz, salvo o melhor juízo, é o entendimento jurídico alicerçado nos dispositivos citados, demonstrado para o momento, com o escopo de amparar a decisão a ser tomada pelo egrégio plenário dessa Casa de Leis, fixando-nos totalmente à disposição para novo parecer, caso requisitado, advertindo que, evidentemente, o entendimento, ora subscrito, pode vir a sofrer nova reflexão ou mudança em decorrência de dissoluções. Então, assim, eu acho que após a renovação aí da nossa lei orgânica, nós vamos ter uma evolução em relação a isso aqui, é o que eu espero. Porque, como eu projeto que tiver parecer de inconstitucional, eu vou fazer uso dessa fala. A gente sofre muito com essa questão de competência do legislativo, o que é, o que não é, né? Decisões aí atualizadas do STF, que também pode sofrer mudanças, então, nesse sentido. Eu queria te falar, vereador Luiz, a gente fica muito triste com a fala de vocês, falando que isso é cunho político. Eu queria que vocês tirassem isso da boca de vocês. Aqui não tem cunho político, nós estamos aqui com responsabilidade em cima de uma lei que está sendo redigida, que vai ser aprovada no plenário e que a gente quer que ela aconteça. A gente tem responsabilidade de contar para o povo como que é uma lei, qual que é o processo, né, da lei. Então, não coloca não taja a nossa cara de cunho político. Pelo amor de Deus, para com essa fala, essa narrativa sua não procede. Vereadora, eu tenho direito de me expressar da forma que eu acho cabível aqui. O parecer que a senhora acabou de ler e caberia para o projeto anterior que você votou favorável, então é contraditório o seu argumento. Não, eu estou dizendo aqui, sem celeuma nenhuma aqui, tá? Eu estou dizendo o seguinte, não estou falando de voto, estou falando de parecer, né? Estou falando de parecer aqui. Então, que fique bem claro aí para todos os munícipes que nos assistem, que aqui não tem cunho político no voto de jeito nenhum. A gente tem muita Laura, tenho muita responsabilidade, eu entendo as decisões que o senhor mostra nessa casa do STF e mérito da matéria. E é assim que a gente segue atuando aqui dentro do Legislativo.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente. Vereador Vaz. Considerando aqui a questão do plano plurianual, aqui a nossa lei ordinária municipal 2.656, ela é de 2021, ela fala o seguinte: alteração ou exclusão de programas constantes no plano plurianual, assim como a inclusão de novos programas, será proposto pelo Poder Executivo. Então, lá no artigo 6º, está falando o seguinte, parágrafo 6º, digo, a inclusão e alteração de que trata o inciso 2º do parágrafo 4º deste artigo, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculados a programas já existentes ao plano plurianual, e não sejam necessárias as alterações de que trata a inclusão do inciso 1º no parágrafo 4º desse artigo. Nesse sentido, temos que, para a inclusão dos moldes pretendidos, deve o projeto de lei emergir do Poder Executivo e não do Legislativo. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Luiz Ricardo, igual você fica falando de punho político, igual você falou que o primeiro projeto, então, que foi apresentado pelo Igor, e nós ingria o programa, então, e nós votamos errado, mais vergonha para você ainda, que votou também favorável e agora apresenta um projeto dessa forma aí que você sabe que está errado. Então, e agora você quer contestar e falando em punho político, qual que é o seu punho político aqui dentro dessa casa? Você está fazendo política aqui 3 anos, só você que parece que não está vendo. Realmente, vereador, eu faço porque eu sou oposição a essa gestão que eu não concordo com ela. Eu estou aqui para fazer política, fui eleito para fazer aqui, em defesa dos meus votos que eu tive. É isso mesmo, você acertou. Senhor presidente, só respondendo ele, mas eu espero que você faça uma política de resultado e não uma política frajuta para enganar as pessoas, porque a maioria de projetos apresentados aqui nessa casa, principalmente da sua pessoa, não vão para frente. Tá bom, Rodrigo, vamos discutir o termo da matéria aqui, não vamos entrar em briga aqui, essas discussões pessoais. Eu acho assim, o vereador ele é autônomo, é livre, cada um apresenta a matéria que acha importante. Nós estamos aqui para debater, discutir e votar, né? Quem for contra, vota contra, quem for a favor, vota a favor. Os debates são saudáveis, é importante a gente ter esses debates, essas discussões, mas vamos tratar aqui do tema da votação e nos ater ao que está sendo proposto. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra referente ao projeto de lei? Então, coloco o projeto de lei número 56 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. 5-5, eu desempato, eu sou favorável por coerência com o outro projeto aí que nós votamos anteriormente. Eu acho que está na mesma linha. E se for inconstitucional também, o prefeito vai poder vetar e vai poder dar as razões deles. Eu acho que aqui nós temos que pensar no que a lei está trazendo para a população, né, e o que isso vai trazer de benefício. Como a lei é uma lei que beneficia, eu sou favorável e vamos votar nesse sentido. Então, diante do resultado, declaro o projeto de lei 56 de 2023 aprovado por 6 votos a favor, 5 votos contrários, nenhuma abstenção, em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer de mérito para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinária 56 de 2023. Plenário concorda?
Com a concordância do plenário, coloco em apreciação, em segundo turno de votação, projeto de lei ordinário 56 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, e a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, Mayra e Enivaldo, apresentem seus pareceres mediante a leitura pelos relatores Igor e Mayra para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Parecer favorável. Contrário. Parecer favorável, que agora nós estamos votando. Parecer favorável nas duas comissões. Obrigado. Os pareceres foram todos favoráveis. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 56 em segunda discussão. Pessoal, só corrigindo, eu disse que os pareceres foram favoráveis à votação, tá? Eu ouvi que o Vaz foi contra, mas teve 2 votos a favor, 1 contra. Então, permanece a votação. Coloco o projeto de lei ordinária 56 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 56 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção, em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei ordinário 56 de 2023 nesta reunião. Plenário concorda? Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco a redação final da proposição de lei ordinária do projeto de lei 56 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto do projeto de lei pelo secretário. Plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto Enivaldo para apreciação do projeto em redação final. Parecer favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinária 56 de 2023, aprovada por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 57 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 57 de 2023 de autoria do vereador Luiz Ricardo, que autoriza as escolas da rede pública do ensino fundamental do município firmar convênio com empresas privadas cooperativas para... Isso que não é o que nós já votamos. Uniforme, escolas e da outras providências. Solicito que a Comissão Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer. Parecer favorável. Favorável. Contrário. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 57 de 2023 em primeira discussão. Algum vereador vai querer fazer uso da palavra? Senhor presidente, Vereadora Laura. Vou ler, né, como eu pedi os pareceres jurídicos, eu acho que também é uma forma de valorizar o nosso querido aqui advogado, né? Vamos lá. Nesse sentido, temos que a apresentação do referido projeto de lei ordinária número 57, 2023, não está plenamente a atender à legalidade, uma vez que não emerge do poder competente para tanto,
Entretanto, está sendo colocada a deliberação de outra competente, qual seja o poder legislativo, cabendo a este egrégio plenário a manifestação quanto à sua aprovação ou rejeição. Contudo, nos manifestamos pela sua rejeição, pelos motivos já expostos, sendo que para fins de redação foram firmadas algumas sugestões do texto para uma melhor compreensão ao nosso crivo, para fins de tentar melhorá-lo, sendo que até o momento não está acolhendo os ditames constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria. Nessa diretriz, salvo melhor juízo, o entendimento jurídico alicerçado nos dispositivos citados, demonstrado para o momento, com o escopo de amparar a decisão a ser tomada pelo egrégio plenário dessa Casa de Leis, fixando-nos totalmente à disposição para novo parecer, caso requisitado, advertindo que, evidentemente, o entendimento ora subscrito pode vir a sofrer nova reflexão ou mudança em decorrência de dissoluções de controvérsias no domínio dos tribunais superiores pátrios ou pelas autoridades administrativas. Gostaria de te agradecer, doutor Guilherme, porque o senhor dá um norte para nós na questão jurídica, aqui para os vereadores, e a gente torce que o jurídico do Executivo tenha um entendimento diferente, porque são matérias realmente de mérito, né? Mas a gente quer também que seja realizado, que não fique ali dentro da gaveta. Então, para não ficar à mercê da justiça aí, de correr, né, um risco aí de um processo aí, como que fala? É o ADI, né? Uma ação de inconstitucionalidade, né? Então, o ADIM, né, a gente não fica à mercê de um ADIM aí. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, vereadora Laura. Mais algum vereador? Vereador Luiz Ricardo. Presidente, da mesma forma, gostaria de fazer a leitura e o comentário do projeto. Projeto de Lei número 57/2023 autoriza as escolas da rede pública do ensino fundamental do município a firmar convênio com empresas privadas e cooperativas para doação de uniforme escolar e dar outras providências. Câmara Municipal de Carmo Paranaíba, Estado de Minas Gerais, decreta. Artigo 1. Ficam as escolas públicas do ensino fundamental autorizadas por intermédio da Secretaria Municipal de Educação a firmar convênio com empresas públicas, privadas e cooperativas para doação em parceria de uniforme contendo propaganda da empresa. Parágrafo único. Não será permitido firmar convênio com empresas do ramo bebidas, cigarros, armas e similares. Para realizar a parceria ou convênio, as empresas terão de entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação até 3 meses antes do início das aulas. Artigo 3º. O convênio firmado entre a empresa e Secretaria de Educação deverá constar o número de alunos existentes nas escolas em que for feita a parceria, cor do uniforme a ser usado igual para todos, o tempo de duração do convênio entre a escola e a empresa, o local que irá colocar a propaganda da empresa. Artigo 4º. A propaganda colocada na camisa não poderá ser superior a 15 centímetros por 10 centímetros, sendo dada a colocação na parte da frente da camiseta. Parágrafo único. Quando o convênio for feito com a doação de uniforme completo, fica vedada a colocação de propaganda em outras peças do uniforme. Fica a empresa ou cooperativa que vier firmar o convênio com a escola obrigada a colocar o nome da escola na parte da frente da camiseta, respeitar a duração do projeto do convênio em ambas as partes, adquirir o tamanho padrão do uniforme a ser usado de acordo com os alunos da escola. Artigo 6º. Fica a empresa ou cooperativa que vier firmar o convênio obrigada a doar no mínimo 2 uniformes ou camiseta para cada aluno. Parágrafo único. Serão doados mais de 5% de uniformes para escolas ficarem na secretaria para qualquer eventualidade. Essa lei entra em vigor na data de publicação, revogados os dispositivos em contrário. Artigo 8º. A presente lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 dias pelo Executivo Municipal. Carmo Paranaíba, 2 de maio de 2023, Luiz Ricardo de Oliveira Dias. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 57/2023.
Senhores vereadores, o projeto de lei ora apresentado tem por objetivo beneficiar todos os alunos da rede pública municipal de ensino, objetivando uma economia tanto para os pais dos alunos que não precisam comprar o uniforme, podendo gastar o referido recurso com material escolar, assim como também para beneficiar aqueles alunos mais carentes que não têm quaisquer condições financeiras de comprar o uniforme. O parágrafo único do artigo 1º também deixa claro que existem exceções de empresas autorizadas a firmar o convênio com a Secretaria de Educação, pois não se pode permitir que as empresas, por exemplo, do ramo de bebidas, cigarros e similares façam a propaganda. Além de ajudar na área educacional, o projeto também acaba incentivando e fomentando a economia local ao conceder aos empresários a possibilidade de divulgação de sua empresa no uniforme escolar. Por tratar de matéria de alto interesse público, conto com o apoio de todos os pares para aprovação. Somente, presidente. Coloco o projeto de lei 57/2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. 5 a 5, eu desempato, eu voto favorável também. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 57/2023 aprovado por 6 votos a favor, 5 votos contrários, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração do parecer de mérito para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinário 57/2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 57/2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, e Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, Laura, Mayra e Enivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor e Mayra para a apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Parecer favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 57/2023 em segunda discussão. Presidente. Vereador Luiz. Eu queria falar um pouquinho sobre projeto de gaveta que não será executado. Concordo. Realmente, com esse prefeito que temos hoje, o projeto não será executado. A não ser que eu vá até a prefeitura e sente no colo dele, né? Aí talvez eu teria a possibilidade de executar esse projeto. Então, como eu não estou apto a fazer isso, eu acredito que o mesmo talvez não seja executado no ano que vem, esse ano, né? Mas quem sabe um prefeito mais sensato, mais ponderado, possa colocar projetos que venham a beneficiar a população de Carmo Paranaíba em prática, né? E devemos nos atentar a várias questões, obras que não são inauguradas, né? Postos de saúde que não contam com dentistas, né? Que deveria ser uma preocupação dos vereadores da área aqui, né? Que tem postos de saúde perdendo recurso por não ter dentistas atuando naquela área, como é o bairro Alvorada. Então, assim, a gente deve se atentar por questões mais pontuais e, quem sabe, um dia esses projetos que eu venho apresentando, eles podem vir a servir nossa população. Obrigado, vereador Luiz. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Só colocando aqui, questão do meu voto, eu também entendo que a ideia é boa, o nosso voto aqui ele é livre, autônomo, e uma vez que esse projeto chegar até a prefeitura, Luiz, eu acho que sendo uma ideia boa, eu acredito que o prefeito vai executar. Se não executar, se o prefeito achar que também é inconstitucional, que a iniciativa teria que ser dele, nada impede que ele envie um projeto de iniciativa dele aqui para a Câmara para ser analisado, porque o que a gente quer é que ações como essa sejam executadas na nossa cidade para melhorar e facilitar a vida das pessoas.
Então, nada impede que ele encaminhe um projeto, né? Uma vez, talvez isso aqui, a aprovação desse projeto seja o início, seja o pontapé inicial de um projeto que pode sim vir a ser executado. Coloco o projeto de lei 57 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 57 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei 57 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 57 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo, Enivaldo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto Enivaldo para apreciação do projeto de redação final. Parecer favorável. Favorável. Parecer favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei 57 de 2023, aprovada por 10 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção em turno único. Informa aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei número 96 de 2023. Concorda? Coloque a apreciação em primeiro turno de votação. O projeto de lei número 96, de autoria dos vereadores Enivaldo, Júlio e Múcio, que denomina as ruas 1, 2, 3, 4 e 5 do loteamento Belo Horizonte nesse município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 96 de 2023 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei número 96 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, coloco o projeto de lei 96 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei ordinário 96 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca em apreciação, em segundo turno de votação, o projeto de lei 96 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Luiz Ricardo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto 96 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 96 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 96 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei 96 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei
originária do projeto de lei ordinária 96 de 2023, em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto do projeto de lei pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável, presidente. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei 96 de 2023, aprovada por 9 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informa aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulta o plenário para passarmos à apreciação do projeto de lei número 100, 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei número 100 de autoria do vereador Rodrigo, que denomina a rua de Rua Antônio Ramos Portilho, a Rua 7, localizada no bairro Residencial Vitória, nesse município de Carmo do Paranaíba, e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Laura Luiz Ricardo Maia, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Parecer favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 100 de 2023 em primeira discussão. Vereador Rodrigo. Senhor presidente, queria pedir o secretário para ler a mensagem justificativa do projeto. Peço que o secretário leia a mensagem justificativa. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 100 de 2023. Nobres vereadores, com elevada estima e consideração, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a fim de ser submetida ao exame e deliberação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que tem por finalidade de nomear a Rua 7 do bairro Residencial Vitória. Antônio foi um homem que dedicou sua vida ao município de Carmo do Paranaíba. Nasceu em 31 de julho de 1933 e faleceu em 3 de março de 2017, aos 83 anos de idade. Foi um homem de boa fé, respeito, amor, profissionalismo e exemplo de vida. E assim criou seus 9 filhos, netos, bisnetos nessa cidade. Era bastante trabalhador. Desde sua infância, na década de 40, quando tinha apenas 18 anos, já trabalhava na construção da Igreja São Francisco, comandada na época pelo Frei Gabriel de Frazano. Em 1980, realizou obras em Brasília, onde trabalhou na construção da gráfica Itamaraty e, posteriormente, algumas reformas e construções em casa dos filhos. Também realizou algumas construções em Formosa, Goiás. Em 1990, em São Paulo, trabalhou na construção da HDL, empresa de materiais elétricos. Posteriormente, continuou trabalhando como pedreiro, e ele construiu e reformou diversas casas e comércios na cidade, incluindo o Supermercado Ideal, obras e serviços para o Dr. Cid, Marilu, Milton do Vaca, e ajudou na construção de uma creche, grupo atualmente denominado Semei Maria da Conceição França de Queiroz. Senhor Antônio era sempre disposto a ajudar os mais necessitados. Ele também era um grande voluntário, que sempre participava de campanhas e eventos beneficentes e religiosos. E assim deixou um grande legado para a cidade de Carmo do Paranaíba. Diante do exposto, submeto ao presente projeto de lei a apreciação dos nobres edis, para que o homenageado tenha seu nome perpetuado e receba essa justa e merecida homenagem. Cordialmente, Rodrigo Alves dos Santos. Obrigado, Luiz.
Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, o Chiquinho. Boa noite, meu amigo lá, igual eu falo. Não gosto nem de falar o nome dele, eu falo é Pelé, todo mundo conhece ele aqui por Pelé. Então, aos 12 anos, eu e minha família teve o prazer de conhecer a família do senhor Antônio Ramos Portillo. Casado com a dona Sebastiana, pai de 9 filhos. Então, hoje aqui no Carmo só moram 2, né? E 36 anos de convivência, uma pessoa muito boa, honesta, trabalhadeira, e sempre me impressionava era a dedicação dele com os vizinhos, ajudando. A gente sempre foi de família muito humilde, mas era assim, a infância nossa foi muito gratificante, porque você via um indo para a casa do outro, o outro vinha para a casa da gente, sempre a gente tinha aqueles momentos de descontração. Era o que eu comia na casa do Sr. João, do Sr. Antônio Portillo, na casa do João, primo meu do lado de baixo, na minha casa, eles também comiam. Então, era aquele compartilhamento, não só de amizade, mas sim, na época era muito sofrido, então era até com as coisas que a gente tinha do dia a dia. Então, a família do senhor Antônio Ramos Portillo e a dona Sebastiana Gomes Portillo, essa homenagem aqui é mais do que merecida, e fica aí meu agradecimento a todos aqui, vereadores. Tenho certeza que todo mundo vai estar de acordo com essa homenagem aí. Obrigado, Rodrigo. Mais algum vereador? Vereador noite. Dinei. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Chiquinho. Maldino. Rodrigo, parabéns pela você trazer esse projeto para aprovar essa rua. Acredito que nós todos somos orgulhosos de aprovar pela o histórico que ele fez, né? Não só aqui em Brasília, em Formosa, trabalhou longe, buscando sustento, isso é muito importante, mas deixou o legado dele aqui, como família dele. Eu que estive quando ele partiu, vi tanto que ele era homenageado, igual o pessoal gostava. Então, que Deus conforte ele no lugar. Era bom se fosse homenageado em vida, mas isso não é lei, né? Então, mas que a família dele sempre pensa que deixou um legado aqui em Carmo, Paranaíba. Obrigado, Dinei. Mais algum vereador? Vereador Igor. Presidente, eu queria dar os parabéns ao Rodrigo pela iniciativa de estar trazendo esse projeto para essa casa para ser votado. Eu não conheci o senhor Antônio de Ramos, mas assim, pela história justificativa eu vi que é uma pessoa de bem, pela família que deixou seu legado aí e que trabalhou muito, não só aqui em Carmo, mas em outro município, que fez uma história aqui no Carmo Paranaíba. Parabéns, Rodrigo, parabéns à família pela essa moção aqui, essa nome de rua aqui, para parabenizar vocês. Obrigado, Igor. Com a palavra, vereador João Vaz. Senhor presidente, eu também não tive a honra de conhecer o senhor Antônio Ramos Portillo, mas eu chamo de missão, de vir aqui na terra e servir. Entre tantas obras, tantos lugares que ele trabalhou, destaquei 3 aqui: a construção da Igreja São Francisco, o Supermercado Ideal, o CEMEI Maria Conceição França Queiroz. Então, o senhor Antônio deixou para nós aqui um grande legado, né? Obras de suas mãos, que está aí para todo mundo ver e apreciar, como a Igreja São Francisco, o CEMEI Maria Conceição França Queiroz, e outras obras que ele trabalhou também e deixou aqui, né, para os carmenses. Então, Chiquinho, em seu nome, gostaria de parabenizar a família por esse grande legado. É seu avô, né? Que seu avô deixou aqui para nós. Então, nessa missão de servir, né, ele veio, depois, como pedreiro, conseguiu fazer várias obras, não só aqui no Carmo, mas pelo estado, também passou, a gente viu aí por Goiás, São Paulo, né? E deixou aqui a sua família, as suas obras aqui em Carmo Paranaíba. Então, parabenizar vocês, em nome da família, por tudo de bom que o senhor Antônio Ramos Portillo pôde fazer nessa missão de servir aqui na terra. Meu muito obrigado. Obrigado, Vaz. Mais algum?
Senhor presidente. Mayra, vereadora Mayra. Senhor presidente, Chiquinho, vou falar com você, né, em nome de toda a família. Não tive a oportunidade de conhecer, assim, conviver com seu avô, mas mediante toda a biografia que foi apresentada e por quem conheceu as falas, né, as palavras também, a gente vê que foi um homem de bem, que deixou muito mais que as construções, né? Ele deixou as marcas por onde ele passou, isso é muito importante. E principalmente quando a gente pode homenagear pessoas benfeitoras como seu avô, né, em vida. Infelizmente, nós não temos essa oportunidade, mas que fique, então, o nome dele, né, consagrado aí, eternizado na história da nossa sociedade. Tá? Que Deus os abençoe e leve um abraço a toda a família. Presidente. Vereador Enivaldo. Eu não tive o prazer, né, de conhecer o São Antônio, né, mas é um prazer estar votando aqui esse projeto aqui do nosso amigo Rodrigo, né, de mais uma pessoa que deixou seu legado aqui na nossa cidade, fez história, né, aqui na nossa cidade, e deixar seu nome perpetuado aí em uma das ruas de nossa cidade. Então, parabéns à família, né, em nome do Chiquinho, a toda a família aí, pelo que representou o São Antônio para vocês e para a nossa cidade. Parabéns. Senhor presidente. Obrigado. Vereador Júlio. Senhor presidente, demais vereadores, todos que nos assistem, boa noite. Boa noite, familiares, sou Antônio. Parabéns, Rodrigo, pela lembrança, né, e a iniciativa de eternizar o nome de uma pessoa que deixou uma marca muito positiva, né, muito produtiva em Carmo do Paranaíba. E nada mais justo do que eternizar o nome dele, né, num equipamento público. Então, parabéns a todos os familiares, né, que têm aí honrado o nome dele, né, através de suas vivências, de suas condutas. Então, parabéns, Rodrigo, e a todos. Obrigado. Mais algum vereador? Então vamos encaminhar aqui. Quero só deixar minhas palavras aqui também, parabenizando, deixando claro que eu também não tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, mas pelo que foi dito, pelo que foi lido, a gente sabe que ele ajudou a construir Carmo do Paranaíba, ele ajudou, né, contribuiu com a vida dele aqui na nossa cidade, então é muito importante deixar registrado isso aí. Parabéns e nós vamos seguir aqui para votação. Coloco o projeto de lei número 100 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação do segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto 100 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em segundo turno projeto de lei número 100 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação em segundo turno. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 100 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 100 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei aprovado por 10 a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação da redação final nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei número 100 de 2023 nesta reunião. O plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 100 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no seu artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Laura, Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator substituto Luiz Ricardo, não, o relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. 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 O artigo 226
regimento interno, informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição em discussão única. Coloca a redação final. Vereador Luiz. Deixei para o finalzinho aqui, presidente. Não, é parabenizar o Rodrigo pelo projeto, a Chiquinho, a toda a família, né? É sempre muito bom ter aqueles entes queridos que já foram serem lembrados. Eu sei que vocês vêm de família humilde, batalhadora, que sempre lutou para fazer o melhor para todos. Então, não poderia deixar de colocar as minhas palavras aqui e parabenizar todos os familiares por essa oportunidade de deixar eternizado o nome de um ente querido numa rua, né, ou que seja um bem público, tá? Parabéns para vocês. Coloca a redação da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinário número 100 aprovada por 10 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informa aos senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da lei orgânica e do regimento interno. Consulta o plenário para passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 103 de 2023. Plenário concorda? Senhor presidente. Só um minutinho aqui. Antes disso, então, aberta a palavra aos familiares. 5 minutos. Só queria agradecer o Rodrigo, todos vocês aqui, para meu avô, né? Aquilo ali é meu pai, Francisco. Eu tenho o mesmo nome do meu pai. E assim, meu avô foi uma pessoa assim que me ensinou bastante, aprendi muito com ele. Com 1 ano de idade, eu fui para a casa dele e fiquei lá até ficar velho, né? Então ele me criou também. Era como se fosse meu pai. Eu chamava ele também de pai. E todos os filhos dele, que são meus tios, são pessoas muito índoles, pessoa muito gente boa. A Esther, que trabalha na Amarelinha, pessoa muito gente boa. A Eliana trabalhou para o pai da Laura aí uns 20, 30 anos, que está nos assistindo. Então, inclusive meu pai foi colega de escola do seu pai. E, assim, vários outros aqui. O pai dela também, seu pai, Mayra, meu pai também fez algumas construções para ele também. Então, assim, é só agradecer mesmo, Múcio, o bom as palavras e, como se diz, a gente só tem a agradecer por tudo que vocês fez e, como se diz, às vezes as pessoas querem fazer uma tatuagem ou alguma coisa, mas eu pensei, não, vou lutar para conseguir um nome de rua que é bem mais importante, né, para ficar na memória do pessoal. Então, só tenho a agradecer vocês por tudo que vocês fizeram para nós. Muito obrigado. Obrigado, Chiquinho. Chiquinho, aí você ajuda a cobrar do executivo e instalar as placas com os nomes. Pois é. Então tá, suspenda a reunião aqui por 5 minutos para fazer as fotografias. Reunião suspensa às 18h36.
Retornando à reunião ordinária às 18h38. Coloque em apreciação em primeiro turno de projeto de lei número 103 de 2023, de autoria do vereador Enivaldo, que dispõe sobre o uso obrigatório de detectores de metais nos estabelecimentos que menciona no município de Carmo Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez e por 5 minutos. Coloco o projeto de lei número 103 de 2023 em primeira discussão. Presidente. Vereador Enivaldo. Eu gostaria de ler a justificativa desse projeto. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 103 de 2023. Nobres vereadores, a segurança é um dos aspectos mais importantes para a sociedade e garantir a integridade física e a tranquilidade dos cidadãos é responsabilidade primordial do Estado. Com o aumento das ocorrências de crimes violentos em estabelecimentos comerciais e públicos, torna-se imperativo implementar medidas que auxiliem na prevenção e no controle dessas situações. Nesse sentido, propõe-se um projeto de lei que torna obrigatória a utilização de detectores de metais em determinados estabelecimentos para fortalecer a segurança e proteger a população. Estudos têm demonstrado que a utilização de detectores de metais em ambientes públicos é uma medida eficaz para inibir o porte de armas de fogo e outros objetos perigosos. Em muitos casos, indivíduos mal intencionados desistem de levar armas consigo quando sabem que serão submetidos a uma revista com detectores de metais, aumentando a sensação de segurança e prevenindo potenciais atos criminosos. Ao exigir a instalação de detectores de metais em estabelecimentos, busca-se a proteção das vidas dos frequentadores, funcionários e clientes. Além disso, a presença desses equipamentos tende a inibir a ocorrência de crimes, proporcionando um ambiente mais seguro para todos. A Constituição Federal garante o direito à segurança como um dos direitos fundamentais do cidadão. O projeto de lei proposto visa garantir o cumprimento deste direito e reforçar o compromisso do Estado em proteger a sociedade. Em conclusão, o presente projeto de lei se apresenta como uma proposta necessária e eficaz para o desafio crescente da segurança em estabelecimentos comerciais e públicos. A implementação de detectores de metais será uma medida preventiva que protegerá vidas, inibirá crimes e contribuirá para um ambiente mais seguro e tranquilo para todos os cidadãos. Então, pessoal, eu fiz esse projeto de lei pensando na segurança, né, depois que tivemos um incidente aqui na nossa cidade, mais um, né, em um bar aqui da nossa cidade. A gente sabe que parece que o autor não estava com a arma dentro do estabelecimento, né? Mas se tivesse, né, poderia outras pessoas ali correr risco de vida, né? Tanto funcionários como todos ali. Então, esse projeto de lei visa essa segurança para todos os frequentadores desses estabelecimentos, né? Então, conto com a aprovação dos nobres colegas para esse projeto de lei. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Vaz. Senhor presidente, só quero parabenizar o vereador Enivaldo, que toda iniciativa que sirva para melhorar a segurança pública e garantir que o cidadão tenha mais segurança e também que possa prolongar a vida de algo, né, dos frequentadores, dos proprietários, de quem trabalha, seja bem-vindo. Então, parabéns, Enivaldo, por essa iniciativa, que com certeza, fazendo com que ações preventivas possam, né, evitar algo contra a vida de alguém, é muito positivo. Mais uma vez, meus parabéns. Mais algum vereador? Vereador Igor. Senhor presidente, eu queria dar os parabéns para o vereador Enivaldo pela iniciativa do projeto.
Dia que eu peguei a pauta, eu li o projeto e achei um projeto de suma importância. Bem lembrado, viu, Nivaldo, que o incidente que aconteceu na cidade, mais um, é que isso agora, eu acho que nenhum vereador que vai ser contra esse projeto, que seja executado, para estar dando mais segurança à população carmense nos bares, nos eventos e nos locais de eventos. Obrigado, Igor. Mais algum vereador? Senhor presidente. Vereador Júlio. Nivaldo, bela ideia, iniciativa, né? Idealizada pelo seu mandato aí. Interessante, tudo que puder acrescentar, né, na segurança é importante. Então, parabéns aí pela iniciativa. Senhor presidente. Vereador Dinei, depois passo para a Mayra. Então, Nivaldo, quero te parabenizar também pela iniciativa do projeto. E quanto mais segurança, não só aqui no Carmo, em todo lugar, seja bem-vinda, né? E tenho o maior orgulho de te apoiar e votar nesse projeto. Meus parabéns. Vereadora Mayra. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Nivaldo por você estar atento nessas questões da segurança pública e da nossa cidade, que eu acho que é tão necessário hoje que a gente ter esse olhar mais criterioso. Parabéns. Parabéns mesmo, que é algo que já estava precisando mediante aí os acontecimentos que nós tivemos. Obrigado. Mas o vereador Rodrigo. Também só complementando aqui o que os nobres vereadores falando também, só te dar os parabéns, Anivaldo, e que segurança nunca seja demais, né? Então, se é possível estar reforçando mais a segurança, que seja bem-vindo esse projeto. Coloco o projeto de lei número 103 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 103 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo os senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do segundo turno do projeto 103 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloco em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei 103 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Luiz Ricardo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável, senhor presidente. Favorável. Favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 103 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei 103 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 103 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em segundo turno. Os vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação da votação final nesta reunião. Consulta o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei 103 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 103 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Leitura fica dispensada. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Parecer favorável. Favorável. Parecer favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloca a redação final da proposição de lei em discussão única. Coloca a redação final da proposição de lei em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declara a redação final originária do projeto de lei 103 de 2023 aprovada
por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulta o plenário para passarmos à apreciação e votação do projeto de lei 114 de 2023. Plenário concorda? Coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei número 114 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que dispõe sobre as diretrizes para ações de promoção da dignidade menstrual e o fornecimento gratuito de absorventes higiênicos no município de Carmo do Paranaíba e da outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em primeiro turno. Favorável. Contrário. Senhor presidente, como o projeto é da minha autoria... A substituto. Quem que é o substituto da Mayra? Enivaldo. Parecer favorável. Parecer favorável por maioria. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloque o projeto de lei 114 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente, gostaria de pedir vista desse projeto para que eu pudesse inteirar melhor do projeto 114. Vista concedida ao vereador subtenente Vaz. Consulta o plenário para incluirmos na ordem do dia e passarmos a apreciação e votação do projeto de lei 116 de 2023 e também incluirmos na ordem do dia os requerimentos aqui que nós passamos aí para vocês, que é o requerimento número 28 de 2023. Plenário concorda? Sim. Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em primeiro turno de votação o projeto de lei 116 de 2023, de autoria da vereadora Mayra, que altera a lei municipal altera a lei municipal 2.753, de 14 de dezembro de 2022, que institui o programa Bolsa Atleta no âmbito do município de Carmo do Paranaíba e dá outras providências. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Mayra, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo. Não. Rodrigo Luiz Ricardo. Qual comissão? Enivaldo. Comissão de Justiça. O relator é Luiz Ricardo, então vai ser o Enivaldo e o Rodrigo. É que no roteiro aqui está errado. Favorável. Parecer favorável. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei 116 de 2023 em primeira discussão. Senhor presidente... Vereadora Mayra, com a palavra. Para o esclarecimento de todos, eu estive com a secretária de Educação, né, Adriana, e também com o... Não, Judson não. Gustavo, né? Guilherme, desculpa. Com o Guilherme, para a gente tratar sobre esse projeto, para a gente ver o que seria necessário a adequação, porque a gente não quer fazer também leis mortas, né? Eu acho que a gente tem que, a partir do momento que faz uma lei, que ela esteja em plena atividade aí e em condições de execução. E aí, nós percebemos a necessidade de alterar essa questão da lei aqui 75, né, que é em relação à maioridade aí dos 14 anos, para a gente abaixar essa idade. Uma vez que nós entendemos que vários atletas carmenses já têm uma desenvoltura muito grande, né, já tem medalhas no peito e comprometimento com o esporte carmense. Então, nós decidimos baixar aí de 14 para 5 anos de idade, né, para que os atletas carmenses em plena atividade fossem favorecidos pelo programa Bolsa Atleta. E também um artigo que nós tiramos, revogando o inciso 8º do artigo 9º da lei municipal, que fala a respeito de ter participado de pelo menos uma competição municipal, regional, estadual, nacional ou internacional nos últimos 6 meses anteriores à formalização do pedido. Na verdade, esse aqui ele está sendo resumido pelo
inciso 8º, que é apresentar relação de resultados no sentido de justificar o pedido de inclusão no programa Bolsa Atleta com base do retrospecto do atleta ou para-atleta nas competições por eles disputados nos últimos 5 anos. Porque essa questão de apresentar documentos nos últimos 5 anos inviabilizaria que muitos atletas participassem. Então, são só essas 2 alterações na lei, e eu peço a aprovação, a ajuda de todos vocês, para que a gente possa, de fato, contemplar nossos atletas carmenses, uma vez que as inscrições já estão abertas para os atletas acima de 14 anos, e a gente fazendo a alteração, nós vamos abrir um novo prazo de inscrições para os atletas entre 5 e 14 anos. Muito obrigado. Obrigado, Maia. O vereador gostaria de fazer uso da palavra. Coloco o projeto de lei número 116 de 2023 em primeira votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei 116 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em primeiro turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado às comissões de mérito para análise e elaboração de parecer para apreciação e votação em segundo turno nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos a apreciação e votação do segundo turno do projeto de lei 116 de 2023. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloque em apreciação em segundo turno de votação o projeto de lei ordinária 116 de 2023. Solicito que a Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos, Organização Administrativa, João Vaz, Igor e Enivaldo, e a Comissão de Assistência Social, Educação e Saúde, o suplente aqui, Igor e Enivaldo, apresente seus pareceres mediante a leitura pelo relator Igor, nos 2, para apreciação do projeto em segundo turno. Parecer favorável nas 2 comissões, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. Favorável nas 2 comissões. O artigo 227 no Regimento Interno informa que a discussão e votação limitar-se-ão aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o projeto de lei ordinária 116 de 2023 em segunda discussão. Coloco o projeto de lei ordinária 116 de 2023 em segunda votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado, e quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o projeto de lei ordinária 116 de 2023 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção em segundo turno. Informo aos senhores vereadores que o projeto será encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e elaboração de parecer para apreciação da redação final nesta reunião. Consulto o plenário para passarmos à apreciação da redação final do projeto de lei ordinária 116 de 2023 nesta reunião. Plenário concorda? Com a concordância do plenário, coloca a redação final da proposição de lei originária do projeto de lei ordinária 116 de 2023 em apreciação em turno único. O regimento interno prevê no artigo 193 a leitura integral do texto do projeto de lei pelo secretário. O plenário dispensa a leitura? Fica dispensada a leitura. Solicito que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Rodrigo Luiz Ricardo e Enivaldo, suplente, apresente seu parecer mediante a leitura pelo relator Luiz Ricardo para apreciação do projeto em redação final. Favorável. 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 O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco a redação final em discussão única. Redação final em votação única. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro a redação final da proposição originária do projeto de lei ordinária 116 de 2023 aprovada por 10 votos a favor, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção em turno único. Informo os senhores vereadores que a proposição será encaminhada ao Poder Executivo Municipal para sanção ou veto nos prazos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno. Consulto o plenário para passarmos então à votação do requerimento número 28 de 2023, de autoria da mesa diretora, que requer a convocação do senhor Humberto Queiroz Melo, secretário municipal de Administração, Planejamento e Finanças, convocando-o para o comparecimento na sede da Câmara Municipal no dia 31 de agosto de 2023, às 17 horas, para que preste esclarecimento sobre a implantação do sistema à prova digital
o acesso limitado à prévia dos documentos gerados e encaminhados à Câmara Municipal para discussão em turno único. O artigo 227 do nosso regimento interno informa que a discussão e votação limitar-se aos termos da redação e nela o vereador só poderá falar uma vez por 5 minutos. Coloco o requerimento 28 em primeira discussão. Coloco o requerimento 28 em votação em turno único. Era em discussão em turno único também, agora em votação em turno único. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Diante do resultado, declaro o requerimento 28 aprovado por 10 votos a favor, nenhum contrário, nenhuma abstenção, em turno único. Informo os senhores vereadores que a matéria será encaminhada ao Poder Executivo para conhecimento e tomada das medidas que entender cabíveis. Se algum vereador desejar fazer uso da palavra, o espaço no prazo regimental. Senhor presidente. Vereador Rodrigo. Só antes de alguém querer sair, o senhor pedir a assinatura daquele ofício para a gente estar dando apoio aos fazendeiros leiteiros? Pessoal, sobre esse pedido do Rodrigo é o seguinte, chegou aqui para a gente na Câmara um pedido de apoio ao movimento pró-leite nacional. É um movimento dos produtores de leite no âmbito nacional, pedindo que as forças políticas, tanto legislativo, apoiem esse movimento para melhorar as qualidades deles de produção. Então aí nós vimos que o Carmo Paranaíba é um produtor de leite, né, tem vários produtores aqui. Junto à Emater nós tivemos a informação que o Carmo tem cerca de mais de 2.000 produtores de leite e uma produção de 87 milhões e 500 mil litros de leite por ano. Então, isso é só uma forma da gente apoiar e encaminhar esse ofício, está aqui para o pessoal ler. Paulo Vitor, imprime o outro ofício também que a gente está encaminhando através de... Paulo Vitor está aqui não, né? Era só para pedir para encaminhar. Esse aqui está só encaminhando o outro ofício. O outro ofício é dando esse apoio. Então eu vou passar aí para vocês. Quem tiver de acordo é só dar assinatura. No ofício tem o nome de todos os vereadores, viu? Senhor presidente, a palavra, vereadora Mayra. Gostaria de falar aqui sobre as minhas indicações. Aquela hora o microfone estava ligado. Vossa Excelência não viu, mas tudo bem, a gente fala agora. Peço desculpa, Maria, e peço assim, quando vocês quiserem falar, fala meio, porque às vezes eu não vejo só a luzinha, porque aí eu... o pessoal estava um pouco de pressa também para fazer homenagem, eu pedi para o Paulo Vitor avisar, mas está tranquilo. Então, seria sobre a importância das indicações números 172 e 173, né? Visto que a indicação 172 seja criado o Centro de Referência da Mulher no município de Carmo do Paranaíba. Esse aqui foi um assunto que eu discuti aí amplamente com a defensora pública, Samanta Vilarino, que esteve na nossa cidade na semana passada. Então, visto que é uma excelente iniciativa para promover a igualdade de gênero, prevenir a violência contra a mulher e oferecer suporte integral às mulheres em diferentes aspectos de sua vida. O Centro de Referência da Mulher é um serviço psicossocial especializado às mulheres em situação de violência de gênero, em sua maioria no que tange à violência doméstica. Neste sentido, vale ressaltar algumas diretrizes e áreas de enfoque que devem ser observadas na criação do Centro de Referência da Mulher e garantirão à mulher atendida um acompanhamento mais detalhado, um atendimento psicossocial, equipamento especializado, a equipe especializada, localização estratégica, assistência jurídica, atendimento médico, capacitação e educação, prevenção e conscientização, abrigo temporário, a rede de apoio, recursos online, avaliação contínua e confidencialidade e segurança. Ao criar um centro de referência da mulher, é fundamental considerar as necessidades específicas da comunidade local e colaborar com especialistas e grupos que já trabalham em questão de violência, gênero, raça, classe. A ideia é fornecer um espaço seguro e acolhedor, onde as mulheres possam buscar apoio e capacitação para construir vidas melhores para si mesmos e para toda uma sociedade, né, senhor presidente? A gente finalizando aí o Agosto Lilás, eu acho que essa indicação vem a calhar com o momento que nós estamos encerrando. E já a indicação número 173, indicando que sejam criadas Olimpíadas Municipais inclusivas em Carmo do Paranaíba.
Essa indicação também já foi discutida em reunião na semana passada com o pessoal da ONDA, da PAI e também da Escola Cisnanda Amaral, no evento que nós tivemos para as mães atípicas. Então, a criação de Olimpíadas Municipais Inclusivas é uma iniciativa fantástica para promover a participação esportiva e a inclusão de paratletas e pessoas de diversas e distintas habilidades e capacidades. O objetivo é promover a inclusão de pessoas com necessidades especiais por meio de um evento esportivo e pedagógico em que todos os alunos das instituições participem. Vale ressaltar alguns benefícios que essa demanda criará em nosso município, como, por exemplo, promoção da igualdade, inclusão social, promoção da saúde e bem-estar, autonomia e autoestima, quebra de estereótipos, conscientização e educação, desenvolvimento de talentos, legado duradouro e celebração da diversidade. Então, em resumo, a criação das Olimpíadas Municipais Inclusivas é uma maneira poderosa e significativa de promover valores de inclusão, igualdade, respeito e promoção da saúde e bem-estar, enquanto oferece oportunidades tangíveis para as pessoas com deficiência se desenvolverem atividades esportivas e construírem relações positivas e fortalecimento dentro de suas comunidades. Eu dei uma resumida das duas indicações, para não ficar maçante, já que todos os vereadores já tiveram acesso à cópia integral. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Mayra. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Presidente. Vereador Luiz Ricardo. Aproveitando esse fechamento de reunião, quero reafirmar aqui a minha posição política, né? Que sou oposição ao executivo, né? Sou oposição aos desgovernos desse executivo e que os meus projetos fajutos, talvez, de alguma forma, não sejam tão fajutos quando eu chegar com o projeto de lei Wi-Fi grátis nas praças, com a grande proposta de uma operadora de internet, que talvez irá bancar 100% os projetos. Quando eu chegar com a proposta de uma grande cooperativa que venha bancar os uniformes para as escolas municipais, quando tiver uma grande empresa que adote uma escola, fazendo melhorias, doando equipamentos, que talvez esses projetos não sejam tão fajutos quando eu tiver, inclusive, a lei e o recurso para ser aplicado. E aí talvez esse fajuto se volte contra o prefeito, caso ele não aceite a executar os projetos que são de encontro e de benefício ao povo de Carmo do Paranaíba. Que sou sim oposição aos desgovernos quando no posto da Alvorada não existe dentista, quando perde recurso do subsídio para os dentistas, para os dentistas, né? Quando perde verbas para a reforma do Campo de Quintinos, quando perde um caminhão para o distrito de Quintinos, né? Eu sou oposição a esses desgovernos, né? E que todos os projetos que faço visando o bem público do cidadão carmense, nada mais do que isso, né? E que a gente tem que usar o bom senso, né? Uma medida para um e outra medida para outro. Então, assim, eu acho que as discussões aqui no plenário, elas têm que ser mesmo acaloradas, faz parte da política, e tem que ter a situação e oposição, é assim que a política é formada. Tem que nós, como políticos, temos que fazer os acordos, né, as tratativas, né, para atender os seus interesses, cada um conduz a sua forma. Eu tenho uma postura, e os outros têm outras. Isso não há problema nenhum, da política, né? Essa liberdade de agir conforme o político acha melhor. E que a questão dos pareceres, os pareceres são apenas orientativos. Ele não vincula o voto do vereador, né? Existem várias decisões dos tribunais superiores discordando de alguns posicionamentos constitucionais, né? Então, assim, eu acho que a política ela é feita de discussões e de ideias.
E desde que sejam ideias para melhorar a vida de uma população, todas são bem-vindas. Somente, presidente. Obrigado, Luiz. Mais algum? Senhor presidente. Vereador Júlio. Esta semana eu vi um pronunciamento do presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, dizendo que participou da Câmara de Comércio Exterior e onde foi definido um aumento de impostos para a importação de leite, o que inibe esse volume grande que está sendo trazido de fora e prejudicando os nossos produtores de leite. Se realmente efetivar essa fala dele, será um ponto positivo, né, do que estamos buscando aí a favor dos nossos produtores de leite. Obrigado, Júlio. Mais algum vereador? Solicito o secretário que faça chamada nominal final, conforme prevê o artigo 115, inciso 3 do Regimento Interno. Enivaldo Pereira da Silva. Presente. Igor Jordano Ribeiro Silva. Presente. João Vaz de Oliveira. Júlio César Moraes Gontijo. Presente. Laura Luiz Oliveira Melo Vacaro. Presente. Ricardo Oliveira Dias. Presente. Mayra Betânia Braz de Queiroz. Presente. Múcio Moreira. Presente. Rodrigo Alves dos Santos. Presente. Rubens Donizete de Araújo. Presente. Valdinei Cunha Mendes. Presente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária às 19h09. Obrigado a todos e boa noite.